Fala galera! Priscilane na área, depois de muito tempo. Deixa eu ver, o último vídeo que eu postei aqui no canal foi em novembro, 16 de novembro de 2023. E hoje é dia 7 de fevereiro, né? Sumi-me. Por quê? O que aconteceu? Galera, estou grávida, tenho um bebê vindo a caminho. Vocês sabem que esse início aí de gestação ele é um pouco mais complicado. Tive um lançamento aí do meu curso específico para professores, o Viver Bem de Redação. Tive muitas turmas de redação, muitos cursos finalizando, enfim, muito trabalho pela frente. Mas agora com o retorno das aulas, né? A minha filha foi para a escola, então eu consigo, até o Manu nascer, eu consigo ser mais ativa aqui no canal, tá bom? E aproveito para agradecer por aqueles que permanecem aqui esperando ansiosamente por uma correção de redação. Então, olha só. A redação que eu vou corrigir hoje é da banca Consuplan, tá bom? É da banca Consuplan e o tema é o papel das redes sociais na disseminação de discursos de ódio. Sem mais delongas, vamos começar aqui a análise. Então, olha só. Quando a banca solicita o papel, a sua tese é trazer aí qual é esse papel das redes sociais. Ela tem um papel central? Ela é responsável, né? Qual é o papel dela? Ela é culpada? Tá? Então você tem que defender isso e dizer de que maneira as redes sociais influenciam para que haja então a disseminação de discursos de ódio, ok? Banca Consuplan segue o padrão de correção normal, gente, pelos 4 critérios básicos: atendimento ao tema e ao gênero, atendimento aí aos aspectos de língua portuguesa, coesão e coerência, argumentação, né? Que entra aí a questão do conteúdo, do nível de argumentação e etc. Beleza? Então vamos lá. Sempre cuidar, gente, tá com a margem. E quando vocês escolherem a, a letra de forma, sempre diferenciar bem a maiúscula das minúsculas, tá? Então, ó, cuidado, ó, aqui pode parecer que você está escrevendo uma letra maiúscula, então sempre cuidar para fazer essa diferenciação, tudo bem? Não esquecer de pinguinho no i, tá? Cortar o t, sempre ter esse cuidado, colocar o cedilha, colocar os acentos, né? Para vocês não serem penalizados aí pela correção da banca. A sociedade evoluiu positivamente com a globalização. Eu acho que era conectando, né? Mas a grafia ficou um pouco estranha, então conectando pessoas de todo o globo. O que antes era imaginável se tornou possível graças à tecnologia. Só não coloca assim de todo o globo, porque há algumas regiões remotas que não têm acesso, tá? Então é importante que você fala, né? A globalização conectou pessoas de várias localidades, de muitas localidades, de várias partes do mundo, tá? Para não generalizar. O que antes era imaginável, inimaginável, se tornou possível graças à tecnologia. As redes sociais têm, né? Porque tem sem acento singular, tem com acento plural, beleza? Enorme importância para essa era de globalização. Entretanto, nas redes sociais, então olha só, aqui ó, nós já temos um problema de repetição, tá? Então veja que você acabou falando da globalização. Entretanto, nas redes sociais, a disseminação de discursos de ódios aumenta e, com isso, deve-se ter um freio, né? De que maneira? E a sociedade preocupar-se em filtrar esses discursos. Então, o que aconteceu aqui na sua introdução?
você acabou trazendo muitas palavras repetidas e você não falou desse papel fundamental. Você falou que ela tem enorme importância para essa era da globalização, mas você não disse que, devido à intensa globalização, ao intenso contato entre as pessoas, as redes sociais têm papel crucial para. Tá vendo? Então você tem que dizer, é o papel crucial, ela é responsável, ela é detentora, ela é causadora. Tem que dizer o que que ela causa, o que que ela faz. Tudo bem? E cuidar com as palavras repetidas. Isso você vai aprimorando, você vai melhorando com o acesso à leitura. Então, o ideal é que você leia pelo menos uma notícia por dia, duas notícias por dia, que você tenha aí esse hábito da leitura para que você não fique distante da língua padrão, né? Para que você acabe exercitando aí o seu cérebro e traga mais vocabulário, mais elementos de retomada aí para evitar justamente essa repetição, tá bom? E cuidado, né, quando você fala em freio, não é muito usual, né? Tá bom? Então você poderia colocar assim, ó, deve-se ter uma diminuição, um controle, um cuidado, né? Inicialmente, destaca-se a Constituição Federal, no seu artigo 5º, parágrafo 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vetado o anonimato. Olha só, não precisa você trazer toda a Constituição assim. Por quê? Porque nós temos linhas, né? Nós temos um limite de linhas que devem ser atendido, né? Esse limite de linhas, você perde ele quando você acaba trazendo a Constituição dessa forma. E aí, veja, que você trouxe uma questão da Constituição que em nada se relaciona com esse papel das redes sociais. Agora, se você tivesse feito algo como, inicialmente, é importante destacar que, embora esteja disposto na Constituição Federal de que é livre a manifestação do pensamento, vetando, né, claro, o anonimato, muitas pessoas utilizam dessa prerrogativa para inflarem, inflamarem, cometerem discursos de ódio, piriri, piriri, pororó, pururu. Isso é usar a alusão de uma maneira efetiva e não usar a alusão apenas para trazer no texto. Então, quando você for fazer o tópico frasal, né? O que é o tópico frasal? O tópico frasal é justamente esse período inicial do parágrafo e é nele que você vai trazer aí o argumento, aquilo que você vai defender. Então, o ideal é que você tenha esse cuidado de já trazer aí no tópico frasal aquilo que vai ser aprofundado, ok? Só que, mesmo com esse direito expresso na Constituição, nas redes sociais não se obtém um freio no discursos que se incitam ódio. Com isso, cada vez mais, então olha lá, evite usar a palavra cada vez mais na redação, porque ele é muito subjetivo. É cada vez mais quanto? Mais 5, mais 10, mais 20, mais 30, é cada vez mais quanto? Por nós não termos esse número exato, para que trazer? Então, ó, com isso, as pessoas incitam. Olha lá, isso aqui ó, é uma coisa que você tem que cuidar. Porque veja só, você escreveu a primeira vez certo, na segunda vez você escreveu errado. Então, cuidado na hora de fazer o rascunho, cuidado na hora de passar o seu texto a limpo, para evitar, né? A gente é muito triste para mim, como professora, ver os alunos perdendo ponto assim por falta de atenção, tá? E a banca vai vir quente, gente, não adianta, a banca vai descontar. Isso custa a sua vaga, tá bom? As pessoas incitam discursos que podem ferir uma minoria e ainda se ganhar engajamento. Ó, outra grafia. Portanto, sem um mecanismo de impedimento desses discursos, fica mais difícil de evitá-los, tá? Então, nós temos que ter um cuidadinho aí com a questão da grafia, tá? Então, veja só.
o que a prof quer que você me diga, né? Refletindo aí sobre o seu texto. O que você está defendendo? O que você está defendendo aí nesse parágrafo? Você está me dizendo que o quê? O que você está me dizendo? Percebe? Então, é aquele planejamento que a prof já explicou em algumas aulas, né? Então, assim, ó, aquele planejamento, tudo bem. Então, as redes sociais, elas têm um papel crucial nessa disseminação de discursos de ódio. Por que ela tem um papel crucial? Porque as pessoas acham que é uma terra de ninguém, e aí acham que por não haver punição, elas podem fazer o que elas bem entendem, e porque elas buscam, é, elas são responsáveis, vamos pensar, o papel das redes sociais, porque as pessoas acham que é uma terra de ninguém e porque tem essa ideia de lacrar, essas ideias de da pessoa falar o que ela bem entende porque é a minha opinião. Isso estando claro, aí você vem para o texto, porque veja que aqui você trouxe a Constituição Federal, mas você não me disse que o fato das redes sociais serem um lugar, sei lá, serem passíveis, digamos assim, né? De anonimato, das pessoas poderem usar outros usuários, não colocar a sua foto, isso faz com que elas se sintam instigadas a mostrar o pior do ser humano. E o pior do ser humano é ofender, humilhar, julgar, criticar, né? Fazer tudo isso. Então você pode trazer isso na sua redação, você deve. Porque qual é o foco, filho? O foco é defender o seu posicionamento. Qual é o seu posicionamento? O seu posicionamento é de que há sim um papel das redes sociais e que esse papel ele é crucial para que haja toda essa violência na internet, todo esse discurso de ódio, tudo bem? Então, para além dos desvios de língua portuguesa, nós precisamos ter cuidado com o planejamento, com o conteúdo. Então, antes de escrever a redação, antes de escrever o próximo tema, leia. Procura aí na internet, dá um Google aí, pesquisa sobre o tema, alimenta o seu cérebro com conteúdo sobre o tema. Muitos alunos acham que ao fazer isso eles estão boicotando, eles estão colando, que eles estão, sei lá, enfim. Na realidade, ao ler sobre o tema antes de escrevê-lo, isso é estudar redação. Isso é estudar redação. Quando você vai fazer, estudar, sei lá, matemática, você olha a fórmula. Física, você olha a fórmula. Então, você olha para a fórmula e você aplica no exercício. O fato de você fazer isso não significa que você está colando. Pelo contrário, é assim que você estuda. Então, leia sobre o discurso de ódio, leia sobre a tecnologia, leia sobre o papel das redes sociais, leia sobre essa relação, que aí na hora de escrever você vai sentir muito mais segurança para fazer, tá bom? Outro ponto a se mencionar é que várias informações circulam nas redes sem nenhum tipo de bloqueio, o que favorece ações criminosas. Aqui você precisa cuidar para não vou escrever aqui generalizar. Ó, você tem que ter cuidado para você não generalizar. Muito cuidado para você não escrever de uma maneira ampla. Então veja só, quais informações? Que tipo de bloqueio? Esse bloqueio seria uma espécie de censura? Do que você está falando? Tá bom? Então é nesse sentido que você precisa cuidar. É nessa perspectiva que você precisa desenvolver o seu parágrafo, tá bom? A sociedade mesmo tem o poder de filtrar informações e repudiar as que incitam a violência e o ódio. Ok, a sociedade tem esse papel, concordo. Poder, né? A sociedade tem esse poder. Mas o que a sociedade faz? O que a sociedade faz com isso? A sociedade vai lá e incita ainda mais o ódio. A sociedade vai lá e continua replicando comentários. A sociedade vai lá e desce o pau na galera. Não é isso que acontece? Pois bem, é isso que acontece. Então é nessa perspectiva que você tem que pensar, tá?
De que maneira é tão relevante eu trazer essa informação? De que adianta a sociedade ter esse poder se as redes sociais estão aí para isso? Se as redes sociais elas sobrevivem com esse consumo de fofoca, com esse consumo de cancelamento, com esse consumo de discurso de ódio. É assim que elas sobrevivem, financeiramente falando. Dessa maneira, não se criando um envolvimento, participação nas redes para assuntos que inflamem essa ameaça que atinge o mundo globalizado. Qual ameaça? O ódio, o discurso de ódio, de que maneira que isso inflama, de que maneira que isso incita. Então, aqui, por exemplo, você poderia ter trazido casos, e aí esses casos eles seriam apresentados com essa leitura prévia, né, antes de produzir a redação, com exemplos, por exemplo. Exemplos de casos, né, que mostram, sei lá, suicídios cometidos após a divulgação de notícias falsas, assassinatos cometidos após essa incitação de ódio, crimes que saíram do virtual e foram para o real devido a esses discursos. Você entende? Então é nesse sentido que você tem que cuidar. Outra coisa, veja só, aqui ó, nós temos o teu parágrafo de desenvolvimento, 7 linhas. Percebe que a conclusão tá do mesmo tamanho? Então, olha só, a conclusão e a introdução, elas devem ser menores que o desenvolvimento. Por quê? Porque é no desenvolvimento que você vai aprofundar o seu argumento. É no desenvolvimento que você vai defender a sua tese. Na conclusão, não é o momento de você trazer nada novo, não é o momento de você refletir, não é o momento de você argumentar, é o momento de você confirmar a sua tese e retomar os argumentos, sendo sucinto e pronto, fechando o texto, tá? Por fim, percebe-se que não se vive sem as redes sociais, elas exercem papel essencial para com a sociedade. Veja só, você trouxe uma informação nova. Não se vive sem as redes sociais, mas quem disse isso? Qual é a fonte disso? De que maneira isso se relaciona com o discurso de ódio? E de que maneira que isso se relaciona com o papel das redes? Percebe? Consegue ver a relação? Como aqui ficou subentendido, como ficou confuso, como ficou... Por que você trouxe isso? Tá? Porém, deve-se ter um sistema de freio. Ó, veja que você falou desse freio em vários parágrafos, então você tem que cuidar, porque não é um freio. E aí, o que que você faz? Você vai na internet, dicionário de sinônimos, freio, frear. É o quê? Interromper, evitar, sabe? Algo nesse sentido para você aprimorar a sua linguagem, tá bom? Na sua disseminação, já que a sociedade saber filtrar as informações para não apoiar o ódio, desse modo, sabendo usar as redes de forma consciente e assim gerando avanços para a sociedade. Avanços em que perspectiva? O mínimo é você criar uma sociedade sem tanta violência, sem tanto discurso de ódio, ok? Então, olha só. Primeiro ponto, nós precisamos melhorar o planejamento do seu texto. A base do texto dissertativo argumentativo é o quê? É a defesa de um posicionamento, a apresentação de um posicionamento e a defesa desse posicionamento por meio de argumentos. Quais são esses argumentos? Esses dois argumentos, eles são a base do seu texto. Eles precisam estar muito claros, porque caso eles não estejam claros, o seu texto vai ficar expositivo, você vai ficar falando do mesmo assunto o tempo todo. Outra coisa, muita atenção com os aspectos da língua portuguesa, isso afeta demais a clareza do seu texto, tá bom? E faz com que você perca pontos aí importantes na sua redação, tá bom? Atenção a esses aspectos.
Em relação à nota, quem já é fio aqui do canal sabe que a nota é dada apenas ao dono do texto. E se você quer saber as notas dos seus textos, quer ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, é só acessar o www.profaprisatera.com.br, que lá eu tenho vários planos e cursos de redação, beleza? Bora escrever redação, meu filho!